E aí galera, beleza? Adriano Genini com mais uma aula para o site adrianogenini.com.br. E hoje eu vou falar um pouco para você sobre mercado, sobre o dia a dia de um web designer. E tem uma situação que o pessoal me pergunta bastante, como é que eu me comporto nessas situações ou o que eu faço para que isso não aconteça. Há um certo tempo, já tem um tempinho, acho que tem vários meses, um aluno meu de um curso online me perguntou o seguinte: Adriano, mas e se o cliente não gostar? Mas se o cliente não gostar do quê? Se o cliente não gostar do site que eu fizer. Então eu vou lá, faço toda a reunião com ele e tal, faço todo o trabalho para ele, e quando eu chego lá com o site pronto, ele fala: cara, não gostei. Aí já teve um aluno meu que falou o seguinte: professor, eu fiz 5 layouts pro cara, o cara não gostou de nenhum, eu desisti, né? Tive que devolver o dinheiro ao cara, então foi uma situação bem complicada. Então foi aí que, em situações como essas, que surgiram perguntas de o que fazer se o cliente não gostar. Primeiro, eu defendo a ideia do seguinte: você tem que fazer o impossível para que isso não aconteça, né? Até porque você, como profissional, você tem que criar uma coisa que o teu cliente goste, não é? Agora, claro que quanto maior for a sua experiência, mais fácil você consegue isso aqui. Por exemplo, até hoje eu só tive uma situação em que o cliente realmente não gostou. Isso foi logo no começo, quando eu estava começando a trabalhar com a parte de criação. E eu realmente não tinha, acho que 10% da experiência que eu tenho hoje. Então, isso conta muito. Eu não lembro da época que eu sequer tive um cliente que falou: não, não gostei desse layout, produza outro, né? O que acontece sempre é a questão de fazer adaptações. Ó, isso aqui não ficou muito legal, faz uma alteraçãozinha aqui, uma alteraçãozinha ali, mas em geral meus clientes sempre gostam do que eu produzo. Então eu separei aqui alguns pontos que são importantes para mim na minha negociação, na minha conversa com o meu cliente, não é? E que talvez isso ajude bastante vocês, principalmente aquela galera que está começando e até aqueles que já trabalham e ainda passam por isso. Isso pode ajudar bastante. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, que é uma coisa que eu acho muito importante, é uma boa conversa na reunião e perguntas específicas. Então você tem que pensar o seguinte: nós que desenvolvemos sites, acima de bons profissionais, nós precisamos ser também vendedores. Acho que a melhor maneira de você saber, por exemplo, você vai numa instituição, por exemplo, se você chegar onde eu trabalho, onde eu leciono, lá no Senac, e você perguntar a um vendedor: eu queria saber informações sobre o curso de web design, com certeza o pessoal do atendimento vai te dar todas as informações que estiverem no sistema. Eles podem te falar tudo que está no sistema. Mas outra coisa é você chegar lá no atendimento e falar: ó, eu queria falar com um professor. Isso é uma coisa que acontece muito no meu dia a dia lá no Senac. Então, tem muita gente que não se contenta ou não consegue as respostas com a central lá de atendimento e simplesmente chegam até a mim perguntando: professor Adriano, você ministra o curso de web design? Eu sim, e começam a fazer perguntas mais específicas. Então, ninguém tem mais informações para falar sobre um curso de web design do que o próprio professor. No caso em questão, eu. A mesma coisa você chegar num ambiente e falar: ó, queria saber, por exemplo, você chega numa concessionária e queria saber sobre esse carro. O vendedor vai te falar um monte de coisas, mas se você perguntar aos engenheiros que fizeram aquele carro, pode ter certeza que eles vão saber falar muito mais. Aí você está perguntando: tá, Adriano, mas o que é que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: você é um profissional da área de web design e você está indo para uma reunião, que na maioria das vezes a gente precisa ir para a reunião, não é? São poucas as empresas que têm vendedores preparados para todas as perguntas e respostas numa reunião mais técnica. Então, nessa reunião, você é o cara que vai desenvolver e é o cara que conhece já tudo que você vai precisar. Então, você tem que se lembrar de um detalhe: eu estou lidando com um leigo, na grande maioria dos casos é um leigo, às vezes é um cara que está até rompendo barreiras na empresa e decidindo sair do modo convencional de negociação e partindo para a internet. Então você tem que saber, primeiro, ter uma boa conversa na reunião. Eu já peguei clientes que tinham medo na internet, né? Eu peguei um cliente uma vez que, quando eu cheguei na mesa dele, e olha que foi ele que me procurou, quando eu cheguei na mesa dele, comecei a conversar. Primeira coisa que ele disse: vivi minha vida inteira sem internet,
vendi a minha vida inteira sem internet e não preciso da internet. Mas um fornecedor meu falou que eu tenho que ter um site, então vamos fazer esse negócio aí, esse tal do site. Então, meu primeiro trabalho nessa situação, eu não encho ele de perguntas, eu não. Comecei a conversar com ele. Então, o lado do professor ajuda bastante. Então, comecei a explicar para ele o que era a internet. Né? Comecei a fazer comparações. Por exemplo, eu disse, olha, você pode ter passado a sua vida inteira, por exemplo, sem uma fachada na frente da sua empresa. Mas com certeza, a partir do momento que você colocou uma grande fachada bonita, bem chamativa, com luminárias, você com certeza conseguiu chamar a atenção de mais pessoas. É verdade. Mesma coisa vai acontecer na internet. Então, você vendeu a vida inteira, sim, você trabalhou a vida inteira sem internet, sim, mas ao mesmo tempo você fechou portas para milhares ou talvez milhões de pessoas que você vai abrir essas portas a partir do momento que você começar a trabalhar com internet. Então, a gente teve uma conversa mais informal, ou seja, eu não já fui atacando, olha, o site é isso, o custo é tanto, não. Depois dessa conversa, o clima tenso que ele estava melhorou, não é? Ele já trouxe aquela água, aquele velho café que você sempre recebe nas reuniões. A gente tomou uma água, tomou um café e começou a conversa. Aí eu comecei a fazer perguntas mais específicas, né? Como assim? Você tem que lembrar de um detalhe. Falando como professor agora. Você é um profissional, tem toda uma linguagem técnica. Ele não. Às vezes no meu dia a dia, às vezes a gente está lá num momento num ambiente mais educacional, então às vezes eu tenho professores de idiomas falando inglês, professores falando espanhol, tenho professores de área de saúde falando as linguagens técnicas lá que eu não entendo absolutamente nada. Então você tem que ter cuidado exatamente com as perguntas que você vai fazer, mas principalmente a linguagem que você vai usar. Você não vai chegar para o cara e falar, só quer que eu crie um menu pop-up que auto-redirecione para um link tal e que coloque um código do Google Analytics. Primeiro que ele vai se sentir lesado achando que você está tentando enrolar. Ou pior, aqueles que são mais tímidos, para não falar que não entenderam, simplesmente vão falar que não é o momento, que não querem fazer. Então saiba fazer perguntas usando a linguagem do cliente. Cada cliente que eu tenho uma preocupação gigantesca em perceber o dia a dia dele, perceber a rotina dele para saber fazer as perguntas na linguagem dele. Se eu vou fazer uma comparação, eu já procuro fazer essa comparação no dia a dia dele. Como eu fiz o exemplo da fachada, que ele, por sinal, na verdade, ele tem acabado de colocar uma fachada bem legal na empresa, por isso que eu acabei fazendo o comentário. Então você vai fazer perguntas e transformar essas perguntas no seu projeto. É através dessas perguntas que você vai bolando a ideia, dando as ideias para ele, e você vai transformar a necessidade dele em uma solução. Não é? Eu sempre costumo